Olá, estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje o nosso assunto é educação, os impactos da pandemia na educação brasileira. Nosso convidado é o Daniel Cara, cientista social e doutor em educação pela USP e dirigente da campanha nacional pelo direito à educação. Oi, Daniel. Olá, Lia. Olá, um prazer estar aqui mais uma vez com o Brasil de Fato. Daniel, queria começar lembrando um pouquinho lá do início da pandemia no Brasil, em março de 2020. Na época, parece que não se teve muito debate sobre a suspensão das aulas presenciais. Quando o vírus chegou aqui no Brasil, né, num primeiro momento, já logo de cara, as aulas foram suspensas e, a partir daí, começou a ser discutido como seriam as aulas remotas, enfim, como funcionaria a educação nesse período em que não tinha mais como acontecer as aulas presenciais, né? Agora, em 2021, a gente continua em pandemia e começaram debates mais fortes sobre a educação como um serviço essencial, né? Algo que não pode ficar suspenso, se outras atividades como comércio, restaurantes podem abrir, educação não pode, as escolas ou as universidades devem abrir também. Pensando, né, em como foi esse início lá em março de 2020, você diria que foi acertada a decisão de suspensão das aulas presenciais lá no início da pandemia e a manutenção do ensino remoto ao longo de todo esse ano, ou deveria ter acontecido de uma forma diferente naquele início? Olha, o aspecto central, fazendo aqui uma análise do tempo, né, da forma como o Brasil encarou a pandemia, o aspecto central é que aqueles que de fato entendem de escola pública, aqueles que de fato entendem de educação, que são as educadoras, os educadores, considerando aí todos os profissionais da educação, eles foram desconsiderados na construção de soluções. Resultado: a pandemia, ela gerou, logo no início, um processo de isolamento social que foi mal organizado no Brasil, foi atrasado, porque ele teria que ter começado em fevereiro, não em março, foi atrasado, foi um isolamento social não planejado, tanto em termos econômicos como em termos educacionais, mas principalmente em termos de saúde pública, e foi um isolamento social que acarretou no fechamento de escolas e em aulas não presenciais, que, não considerando a participação dos professores e das professoras, geraram muito estresse nos sistemas de ensino, muito estresse nas casas, muito estresse para os professores, e nós tivemos um ano muito ruim em termos educacionais. O aspecto mais grave de tudo isso que a gente viveu no ano passado foi o fato de que não foi preparado o retorno às atividades presenciais como deveria ter sido preparado, o que significa obra em escolas para melhorar a ventilação natural das escolas, o que significa o estabelecimento de protocolos de saúde pública, como distribuição de máscaras N95 ou PFF2, que são as máscaras que de fato são seguras, construção de protocolos para distribuição de kits de higienização, especialmente álcool em gel. Então, na prática, o ano passado nada foi feito porque não foi considerado o conhecimento dos professores, o saber dos professores na retomada das atividades presenciais. E esse ano nós retomamos atividades presenciais sem a preparação necessária, e a verdade é que as escolas foram vetores de transmissão. Tanto é assim que praticamente todos os sindicatos, especialmente os sindicatos aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, demonstraram que nós tivemos milhares de mortes, o que é terrível. A gente tem perdido, eu que tenho contato com professores, alunos, ex-alunos da educação básica e familiares também da educação básica, todos os dias eu tenho que lidar com o fato de que nós perdemos vidas humanas e vidas que foram perdidas e seriam evitadas as mortes, né, pelo fato de que nós não temos um governo responsável, mas não é só no nível federal, que é o pior caso, sem dúvida nenhuma, mas também não temos governos responsáveis nos níveis estaduais e municipais. Essa seria a minha próxima pergunta mesmo, pensando nisso, né, em planejamento lá no início da pandemia, em como foi mesmo todo
o ano, né, teve muita confusão em diversos assuntos, né, diversas áreas diferentes aí que foram impactadas pela pandemia, sempre teve essa confusão muito forte, principalmente para a população, né, de entender o que era responsabilidade de quem, de que nível de governo, quais autoridades cobrar, com relação à educação, a esse planejamento da educação, deveria ter vindo uma diretriz do governo federal e os governos estaduais trabalharem em cima disso, ou os governos estaduais que deveriam, cada um por si, fazer um planejamento próprio, como deveria ter sido feito esse planejamento pensando em instâncias de governo? Essa é a questão central, né? O Brasil ele se dedicou a debater, em primeiro lugar, como implementar, na verdade, não é nem como implementar, o Brasil se dedicou a simplesmente implementar a educação remota, né, educação à distância, na modalidade remota, diante dessa crise pandêmica que nós vivemos desde o ano passado, mas não se perguntou como deveria ser feita essa implementação, qual era a melhor estratégia para essa implementação, e se fizesse esse caminho de procurar soluções concretas, teria envolvido a participação de professoras e professores, dos profissionais da educação básica pública, principalmente. E não foi feito dessa maneira. Agora, no segundo momento, a gente está discutindo concretamente no Brasil se deve abrir ou reabrir escolas, ou se deve manter as escolas fechadas para as aulas presenciais. Ao passo que o debate nacional deveria estar sendo dedicado agora, nesse momento, sobre educação, a quais são os critérios necessários e como implementar os critérios necessários para, de fato, reabrir escolas. Então, a pergunta não é quando, a pergunta é como, em que medida, de que forma. Ou seja, a gente está fazendo um debate que ele é voluntarista, é desqualificado, e a gente precisa virar essa chave. Nesse sentido, qual é o caminho que tem que ser trilhado? Desde o ano passado deveria ter sido trilhado esse caminho. É preciso que, utilizando as ferramentas, inclusive, de educação à distância, Google Meet, Zoom, enfim, todas as plataformas que são mais conhecidas, é preciso fazer um processo de consulta aos professores e dar mais autonomia para as escolas para a construção das políticas de reabertura, mas, ao mesmo tempo, para estabelecimento de protocolos que são mais adequados para aquelas escolas. O nível do governo ele tem que estar preocupado em construir diretrizes gerais. E, nesse sentido, a Fiocruz tem dado aula no Brasil. Ela construiu todos os critérios epidemiológicos. A última atualização dos critérios epidemiológicos foi de 28 de fevereiro. E ela determina 7 critérios que precisam acontecer concomitantemente. Eu quero deixar claro aqui, Lia, o Brasil nunca alcançou esses critérios concomitantes. Ou seja, é preciso reduzir o número de infecção, é preciso testar, é preciso rastrear, é preciso construir protocolo de saúde pública nas escolas, é preciso construir protocolos pedagógicos de acolhimento dos pais. Ou seja, a gente tem um conjunto de variáveis que precisam ser cumpridas, que elas são as variáveis epidemiológicas, mas quem tem que responder sobre as variáveis de implementação do protocolo, a partir de orientações gerais das secretarias estaduais, municipais e do governo federal, que, se depender do governo Bolsonaro, não vai fazer isso. Mas, a partir de orientações gerais, cada escola tem que construir como realizar essa implementação de protocolos sem trair aquilo que foi recomendado pela saúde pública. Então, esse é o caminho que todos os países trilharam. O Brasil tem insistido em não trilhar. E, para não dizer que eu estou falando de países muito distantes de nós, é o caminho que está sendo percorrido pelo Chile, pela Argentina e pelo Uruguai. Pensando um pouco nisso que você falou agora, de o Brasil nunca ter seguido esses parâmetros, né? O que dá para imaginar de uma volta às aulas nesse cenário, pensando que agora parece estar bem mais forte essa não diria campanha, mas parece que tem tido uma demanda mais forte, né? Agora que já passou um ano de aulas remotas, esse assunto da volta às aulas presenciais tem
tenha sido abordado com um pouco mais de energia, né? Seja mesmo por pais ou pelas escolas, enfim, o que dá para imaginar nesse cenário que a gente está, em que a pandemia não está nem perto de ser controlada no Brasil, né? O que significaria uma volta às aulas presenciais agora? A volta às aulas presenciais significa colocar em risco a vida de estudantes. É sempre bom ressaltar que, por conta do tamanho da pandemia e muito provavelmente pela ação das novas variantes, as crianças também são vulneráveis à Covid-19, claro que em menor grau do que os adultos, os jovens adultos, os adultos, e muito menor grau do que os idosos, mas na prática as crianças também representam aí um público cada vez mais crescente de internações, então isso é extremamente preocupante. Coloca em risco a vida de profissionais da educação, de todos os profissionais da educação, até porque nem o básico do básico, no mês de fevereiro, quando ocorreu uma reabertura de escolas, foi feito, que é distribuir, de fato, máscaras que protegem as pessoas, né, que são essas máscaras no padrão N95 e PFF2. Coloca em risco a vida de familiares, porque o que acontece é que a escola é um vetor de contaminação. Então, a criança pode levar a Covid-19 para sua casa, mesmo sendo assintomática, os professores podem levar para suas casas, os demais profissionais da educação também podem transmitir o vírus. E não é só para as casas, não, eles podem transmitir o vírus em qualquer lugar da cidade em que eles estiverem em contato. Então, as escolas podem se tornar vetores de transmissão. É importante dizer que, nesse momento, lutar pelo isolamento social, pelo lockdown, pelo auxílio emergencial, pela vacina, pelo socorro ao emprego, pelo socorro às micro, pequenas e médias empresas, é, na prática, lutar pela preservação da vida de professores, de estudantes, de familiares, de professores, mas também pela preservação da vida de todos os cidadãos brasileiros, e mais do que isso, Lia, é lutar pela preservação da vida da humanidade, porque o Brasil é concretamente já um celeiro de novas variantes da Covid-19, de novas variantes do coronavírus que geram situações, né, de Covid-19 mais drásticas e mais dramáticas. Então, a gente está, na verdade, enfrentando um momento dramático na história do Brasil em que a falta de governo, a irresponsabilidade do governo, e pior, o projeto genocida do governo Bolsonaro tem feito com que o Brasil se torne um lugar crítico para o mundo, colocando em risco a vida de brasileiras e brasileiros, colocando em risco a vida de residentes no Brasil, mas também colocando em risco toda a humanidade, porque a contaminação brasileira ela pode ser transmitida para outros lugares do mundo. Então, é uma situação dramática. A retomada das aulas pode significar um recrudescimento da pandemia. Nesse momento, eu concordo com o movimento Abril pela Vida, que defende um lockdown de 3 semanas. Nesse momento, a gente precisa determinar esse lockdown imediatamente. Nós precisamos não só do lockdown, mas avanço na vacinação. E precisamos também de auxílio e socorro econômico, tanto às pessoas como às micro, pequenas e médias empresas. E isso é para ontem, não é para hoje. E a questão educacional precisa ser encarada nesse momento como educação remota. E a pergunta que eu faço é: por que os governantes, já sabendo disso há muito tempo, não desenvolveram os programas necessários para a distribuição de internet e de unidades computacionais para professores e alunos? Não fizeram porque não quiseram. Até porque o ano passado, 2020, boa parte dos estados e municípios brasileiros sequer gastaram aquilo que a Constituição determina, que é 25% das receitas de estados e municípios que devem ser investidos em educação. Então, é uma situação calamitosa, num cenário em que os nossos governantes não têm nem o compromisso ético, nem a responsabilidade e nem a coragem de enfrentar a pandemia de Covid-19. Quando a gente fala em educação, não é uma coisa homogênea, né? É possível imaginar implicações diferentes, por exemplo, para o ensino básico, ensino fundamental, médio, superior. Cada etapa tem as suas especificidades, né? Eu queria te pedir uma análise, Daniel, pensando exatamente nessa divisão. Que tipo de impactos são visíveis nas crianças e adolescentes após esse
ano inteiro de ensino remoto e quais são os impactos que já é possível de perceber na educação superior, como isso pode se refletir no mercado de trabalho, por exemplo? Olha, em relação à educação básica, é muito mais dramático, né? Porque a criança, ela precisa da escola não só como uma necessidade de aprendizado, em termos do aprendizado tradicional, aquele que as pessoas reconhecem como sendo o prioritário, e não é, ele é tão importante quanto os outros que eu vou falar na sequência, mas a criança precisa da escola não só para aprender as matérias, as disciplinas tradicionais, mas também para desenvolver habilidades e conviver com outras crianças que determinam processo de sociabilização. Ou seja, a escola é um espaço importante para a vida social e é um espaço fundamental para a formação das crianças, adolescentes e jovens, né? A convivência é fundamental. E a convivência é fundamental em todos os aspectos. É fundamental nos aspectos de construção de valores, de construção de personalidade, de construção de caráter, de sociabilidade, de respeito ao outro, de empatia. Então, a escola é um espaço fundamental que, entre tantos saberes que a escola mobiliza e experiências que a escola mobiliza, os mais importantes são aqueles que o Paulo Freire muito bem descrevia como a necessidade de estabelecer processos educativos em que as pessoas tenham a capacidade de ler da sua forma o mundo, ler criticamente o mundo, para se construírem como sujeitos da sua própria história. Então, o objetivo da escola, o objetivo da educação, é que cada ser humano seja sujeito da sua própria história, seja autônomo, seja emancipado, seja livre, e tenha a capacidade de construir uma vida feliz, uma vida digna e um mundo melhor, portanto. Sem a escola, isso é impossível de se realizar. E aí é dramática a situação, de fato, porque, nesse momento, em nome da preservação da vida, que é um valor anterior a todos os demais, é preciso manter as escolas fechadas e o Brasil precisa viver como um todo uma experiência verdadeira de lockdown. Em relação aos alunos da educação superior, nós já temos um problema concreto, porque a educação à distância, ela não consegue dar conta de complementar a formação do estudante que vem da educação básica, mas, mais do que isso, ela não consegue dar conta do aprendizado de questões críticas que se trabalham na educação superior, para a formação dos profissionais e para a formação intelectual dos estudantes. E o resultado é que isso chega na pós-graduação de maneira avassaladora. Nós temos um problema grave hoje de conclusão dos trabalhos por conta de todas as crises emocionais e psicossociais que decorrem da pandemia, mas também pela dificuldade de ter um trabalho mais próximo com as orientadoras e com os orientadores, de fazer, de fato, um trabalho científico que é fundamentalmente um trabalho coletivo. Mesmo num esforço de mestrado e doutorado, você precisa interagir com seus colegas, isso determina a qualidade do trabalho. Então, nós estamos vivendo na educação um apagão, na educação, ciência e tecnologia. A gente vive um apagão que começa na educação básica, a partir da educação infantil, e chega até a pós-graduação. E cada etapa e cada nível de ensino, a gente verifica que existem dramas que são específicos, né? Mas existe algo que é corrente, né? A falta que faz a sociabilidade para a construção do conhecimento e para o próprio aprendizado, né? As pessoas aprendem mais interagindo com as outras, né? A educação é uma atividade eminentemente humana, e a educação à distância, por mais que as pessoas podem ver e serem vistas, a falta do contato, a falta da proximidade, do olho no olho, gera uma dificuldade. Existem pesquisas interessantes até na neurociência que vão dizer que num diálogo presencial, as pessoas elas criam sincronicidade cerebral, por exemplo, sincronicidade neural. Ainda são pesquisas que são relativamente recentes e que a gente não pode afirmar como uma teoria, né, de valor geral. Mas, concretamente, a ciência tem mostrado aquilo que a gente sempre soube. Nós somos seres que
dependem do relacionamento social para que nós sejamos efetivamente felizes. Então, é um momento muito difícil, muito dramático, mas nesse momento, nada mais sagrado do que preservar vidas. Então, esse é o caminho que a gente precisa trilhar. E a tarefa não é só brasileira, é uma tarefa mundial. Pensando que em outros momentos, até nos últimos anos mesmo, a educação tem sofrido vários ataques, né? Corte de verbas, mudança na base nacional curricular. Então, não dá para dizer que antes da pandemia a gente vivia exatamente o melhor dos momentos, né? Mas pensando nesse histórico, assim, em outros momentos de crise da educação também, dá para lembrar de algo minimamente parecido com o que está sendo vivido hoje, ou é de fato um momento sem precedentes? É um momento sem precedentes que se assemelha a situações de guerra ali, porque na prática, né, qual que é o aspecto mais dramático de uma situação de guerra? Para os cidadãos que não estão diretamente envolvidos no conflito, ou seja, para os cidadãos não militares. O cerceamento da liberdade de ir e vir, e o cerceamento da liberdade de ir e vir, ele não é só estabelecido pelo Estado, pelos governantes, ele é estabelecido pelo próprio risco de morte. Exatamente o que nós estamos vivendo nesse momento. A gente não pode exercer a nossa liberdade de ir e vir. Aliás, a gente exerce a liberdade de ir e vir se for responsável decidindo não circular pela cidade, circular o mínimo possível pela cidade. Isso é uma responsabilidade consigo mesmo e com o outro. Mas a gente não pode circular, por quê? Porque corre o risco de ser contaminado ou de contaminar outras pessoas. E essa contaminação pode levar a óbito, ou pode levar a sequelas que vão acompanhar a vida daqueles que desenvolverem as sequelas por muito tempo, ou até mesmo para a vida toda. Então, é uma situação que se assemelha a uma situação de guerra, em que você o tempo todo está lidando com o medo de vir a óbito, de ter sequelas, de ter prejuízos graves à sua saúde, colocar em risco sua vida, e você não pode concretamente circular pela cidade por uma questão de responsabilidade. Quem é responsável busca circular o menos possível. Aqui eu não estou querendo ser muito insensível com o fato de que a população brasileira, que é composta por guerreiras e guerreiros que todos os dias matam um leão para poder colocar o pão na mesa no dia seguinte, ou seja, no Brasil, a maior parte das pessoas, a esmagadora maioria das brasileiras e dos brasileiros sobrevivem para o dia seguinte, ou seja, dependem do trabalho, dependem do dia trabalhado para poder ter o básico do básico em termos de consumo. Eu não tô aqui sendo insensível com a necessidade das pessoas que precisam, são obrigadas a circularem pela cidade para obter o mínimo de recurso necessário para poder se alimentar. Não é essa a questão. A questão é que, quando elas circulam, elas colocam em risco sua própria vida e a vida dos outros. E para evitar que elas coloquem em risco sua própria vida e a vida dos outros, ou para evitar que elas passem fome, é preciso ter um auxílio emergencial adequado, o socorro ao emprego, o socorro à micro, pequena e média empresa. As grandes empresas, elas têm capital suficiente para sobreviver. Agora, aquela pessoa, aquele cidadão que dá a sua vida para construir um pequeno negócio, que contrata 3, 4 pessoas, e isso significa sustentar, na prática, ali, naquela atividade produtiva, 20 a 25 pessoas, e que, de repente, ele não sabe o que vai ser o dia de amanhã, esse cidadão precisa ser amparado. Agora, ele não pode ser amparado escolhendo entre a fome e a infecção por Covid-19. Ele tem que ser amparado podendo ficar isolado e tendo suas necessidades de consumo atendidas. Esse é o caminho que o Brasil não trilhou. E não trilhou não só porque nós temos um governo em que a pandemia é um projeto político da necropolítica do Bolsonaro, que trata a morte como instrumento político de se sobrepor aos seus opositores. Não é só por conta do Bolsonaro, é que também nós temos uma cultura política que não se preocupa
com a vida humana, que considera que alguns cidadãos, aqueles que são extremamente ricos, eles se consideram cidadãos e consideram todos nós que não fazemos parte daquele clube, né, de pessoas ricas e normalmente, né, nem sempre, fúteis, ele considera que nós, que somos cidadãos comuns, que trabalhamos para viver, que nós somos cidadãos de segunda categoria. Tanto é assim que a Câmara dos Deputados aprovou que a vacina ela vai ter uma estratégia de fura-fila, de passar à frente os empresários que vão poder comprar vacina e concorrer com o setor público na compra de vacinas para o salvamento de vidas. Pensando um pouco justamente nesse lado econômico agora, quando a gente fala em acesso à educação, isso, pensando para além da educação em si, está intimamente relacionado a acesso ao emprego, renda, geração de melhores qualidades de vida, né? Ao longo desse ano de pandemia, com o ensino remoto, surgiram mais problemas do que o Brasil já tem em relação a esse acesso, né? Sejam famílias que não tinham internet de qualidade em casa, ou estudantes que tiveram que parar de estudar e começar a trabalhar. De alguma forma, essa crise da educação pode impactar economicamente no futuro aí do país? Já está impactando, né, as capacidades produtivas brasileiras, né? É sempre bom lembrar que o fator determinante para a contratação de pessoas, para a contratação de pessoal, etc., é crescimento econômico. Nós temos sempre como exemplo o caso europeu, que é um continente em que você tem altos índices de escolarização, né, e excelente formação, mas baixos índices de empregabilidade. Então, emprego é resultado de crescimento econômico. O resultado do trabalho, ou seja, produtividade, é resultado de crescimento econômico, porque precisa ter emprego, a quantidade importa, nesse caso, mas também tem uma questão fundamental, que é a qualidade do conhecimento do trabalhador. Não é a qualidade do trabalhador, quero deixar claro. Não é a qualidade do trabalhador. Todos os trabalhadores, como seres humanos, são qualificados. Mas a qualidade do trabalho, a capacidade produtiva, pelo fato de não ter tido uma formação de melhor qualidade, isso impacta o resultado da produção. Então, qual que é o caminho que a gente precisa desvendar? A gente precisa criar uma alternativa de... não dá para ficar naquele discurso até mesmo cínico de que a pandemia é uma crise e a crise é uma oportunidade. Não é uma oportunidade, é uma crise nefasta para quem está convivendo todos os dias com morte, como todos nós, né? Eu, particularmente, tenho convivido com isso, e assim, avassalador, né? Extremamente sufocante, mas para quem está convivendo com o desafio da pandemia, falar sobre crise e oportunidade é de um oportunismo atroz, inumano até, insensível. Então, diante do problema da pandemia, o que a gente tem que fazer para amenizar os efeitos da pandemia e para tentar dar uma resposta à pandemia? A gente tem que melhorar muito as nossas estratégias de educação, tanto para esse momento de isolamento social, como também para o momento posterior, quando a gente puder começar com segurança a retomar atividades presenciais, que vai ser de outra forma, não vai voltar mais a ser o que era antes. Nesse sentido, considerando esse contexto, qual é o caminho que a gente tem que trilhar? Tem que ser um caminho estratégico, investir muito em ciência, tecnologia e inovação, que já são profissionais que já, em geral, já tiveram uma formação concluída, já estão em bons níveis de formação. Esse investimento tem que ser um investimento direcionado para gerar valor econômico, e esse valor econômico tem que ser reinvestido para começar a revalorizar políticas de educação básica e educação superior. Esse é o projeto de crescimento, de resposta econômica. O projeto emergencial é distribuir computadores para professores e estudantes e distribuir também acesso à internet de banda larga. O Brasil deveria estar, nesse momento, acelerando o 5G
para poder ofertar 5G para todos os cidadãos. E essa é uma questão de inclusão na sociedade. A sociedade vai exigir a inclusão social, a inclusão digital, melhor dizendo, como um direito. E está certa, porque sem acesso aos meios digitais, as pessoas não vão conseguir exercer sua cidadania. Então, nós temos aí duas agendas. Uma agenda que é uma agenda de médio e longo prazo, que é investimento estratégico em ciência, tecnologia e inovação, que gera um reinvestimento em educação básica, ciência, tecnologia e inovação, para catapultar, e temos um investimento emergencial na educação remota. Esse é o caminho que a gente precisa trilhar com urgência. Para não dizer que esse caminho não está sendo trilhado, é exatamente o que está fazendo a China, é exatamente o que está fazendo a Coreia do Sul, é exatamente como tem pensado o Uruguai, com menos capacidade econômica de realizar esse projeto, e que não é um governo que se preocupe com o desenvolvimento, né? Um governo hoje de matriz ultraliberal, mas ainda assim está fazendo melhor do que o Brasil, é o que está fazendo a Argentina, é o que está fazendo também o Chile, o que está fazendo outros países que são importantes na nossa tradição histórica, como, por exemplo, Portugal e Espanha. Então, esse é o caminho que a gente precisa trilhar, e não existe sequer debate no Brasil para trilhar esse caminho. A gente está ainda atordoado, tendo que lidar com a pandemia, querendo pensar de maneira irrealista, num pensamento mágico de que a pandemia termina amanhã, como se fosse por geração espontânea. Pois é, pensando um pouco nesses exemplos que você citou aqui, né, de China, Coreia do Sul, outros países da América Latina, são exatamente aqueles países que o presidente Jair Bolsonaro toma como exemplo do que não fazer, né? Enfim, como os países a serem combatidos e tal. Pensando no país, no governo que a gente vive hoje, tomando como exemplo a experiência desse ano todo de pandemia no Brasil, quais são as possibilidades reais de que esses projetos, sejam emergencial ou esse de crescimento, sejam levados a sério e colocados em prática mesmo? Olha, isso é fruto de luta social. É algo que vai se dar pela capacidade de mobilização e de enfrentamento de setores da sociedade brasileira. Assim, eu participo da luta social pela educação, e a gente tem conseguido vencer o governo Bolsonaro. A gente aprovou o ano passado o novo Fundeb, vencendo o Bolsonaro e vencendo os setores empresariais que tentam conter o investimento em educação. Por quê? Porque eles estão preocupados em ou privatizar a educação ou reduzir o investimento na área, e a gente conseguiu avançar, né? Conseguiu se sobrepor a eles, né? Agora, a sociedade brasileira precisa encarar o fato de que só a conciliação ela não vai gerar o resultado necessário. E é muito difícil a elite ceder, né? A elite ela cede quando ela tem vantagens comparativas, e essas vantagens não estão disponíveis hoje, né? Por que eu estou dizendo isso? A gente vai precisar assumir uma postura radical no sentido freiriano. Paulo Freire dizia que é preciso ser radical na busca das soluções, mas nunca se pode ser sectário. Então, a gente precisa exercer uma coragem radical, precisa exercer a radicalidade para enfrentar as desigualdades socioeconômicas brasileiras, para obrigar um projeto de desenvolvimento do país, para reduzir o papel que vem sendo desempenhado no nosso país pelo mercado financeiro e pelo mercado agroexportador, pela iniciativa agroexportadora. A gente tem que retomar agendas que são fundamentais, exatamente agora. É só perguntar para os companheiros e as companheiras do MST quanto o movimento está crescendo pela situação da fome. Então, a gente vai precisar encarar a necessidade de reforma agrária, vai precisar encarar a realidade e a necessidade de um processo de reindustrialização, e a gente vai precisar encarar esses dois processos sabendo que é preciso distribuir renda por meio de políticas sociais e também por meio da própria distribuição de renda em si. Então, a gente está entrando num momento que é um momento dramático da nossa história. Boa parte do motivo da gente não conseguir ainda vencer a pandemia é um enorme desequilíbrio ecológico, por exemplo. Boa parte dos problemas que a gente tem vivido decorrentes da pandemia
são resultado da enorme desigualdade socioeconômica e civil que existe no Brasil. Então, ou a gente responde a essas questões, ou essas questões vão engolir o Brasil, certamente, não só o Brasil, diversos outros países do mundo. Então, o que eu vejo é que agora não dá mais para esperar enfrentar as questões reais da sociedade brasileira. Não dá mais para viver, como, por exemplo, a gente vê nas redes sociais, de provocação, de lacração. Tem que ter projeto, tem que ter trabalho, tem que ter capacidade de enfrentar interesses, ou seja, a gente está num momento que é um nó crítico da nossa história, que a gente precisa desamarrar esse nó e dar os passos necessários rumo a uma sociedade verdadeiramente justa, próspera e sustentável. Para encerrar, pensando em um futuro a curto prazo, né? Só nesse ano, agora que já completou um ano e alguns dias de pandemia no Brasil, a situação no país só se agrava, tem se discutido cada vez mais a volta às aulas presenciais. O que é possível imaginar para esse 2021? É mais provável que a gente veja a volta às aulas meio capenga, que volta e para, ou é mais possível que continue remoto mesmo, com tudo parado? É possível ver alguns estados priorizando a vacinação de professores? Enfim, o que já dá para imaginar para esse 2021? 2021 vai ser um ano muito confuso, né? Com muitas idas e vindas, até pelo fato de que o Brasil não enfrenta a pandemia. Então, como ele não resolve a questão da pandemia, a pandemia vai gerando uma pressão sobre a tomada de decisão que resulta num zigue-zague. O que eu imagino, o que eu gostaria que acontecesse, em primeiro lugar, é que, de fato, a gente fizesse uma experiência drástica de lockdown com socorro econômico e auxílio emergencial e educação remota. Essa experiência drástica de lockdown reduziria gravemente, drasticamente, mas isso no aspecto positivo, né? O número de infectados e o número de ocupação de leitos de UTI. Isso geraria um efeito de maior tranquilidade, a gente iria começando a construir o processo de reabertura de escolas, já com as escolas já sofrendo reformas de ventilação natural, de reconstrução da sua infraestrutura para distribuir melhor as turmas, etc. Isso é o que eu gostaria. O que eu acho que vai acontecer? A gente ainda vai seguir debatendo se deve ou não reabrir escola, não vai debater como reabrir escola, em termos de segurança. Isso vai gerar um efeito perverso do zigue-zague estonteante, em que a gente vai reabrir escola, vai ter que fechar de novo, reabrir, fechar. Por quê? Porque a pandemia não vai estar controlada e as escolas vão ser vetores de contaminação. Então, isso que eu imagino que vai acontecer, e o nosso programa de vacinação vai aos trancos e barrancos, avançando na medida em que as disputas políticas, especialmente entre Jair Messias Bolsonaro e João Dória, permitirem que avance o programa de vacinação. Então, esse é o cenário do que eu imagino que ocorra, não é o cenário que eu quero, nem é o cenário que passivamente eu vou aceitar. A gente vai lutar para que as medidas de reabertura de escolas sejam medidas seguras, que a reabertura de escola seja realizada de forma segura, e vai continuar lutando pelo controle da pandemia de Covid-19. Tá ótimo, é isso, Daniel. Eu agradeço demais pelo seu tempo. Imagina, eu que te agradeço.